Bom dia, bom dia. Hoje eu tô pequenininha aqui. Vamos lá, né, pessoal? Hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Eu recebi um pedido e eu quero ensinar na prática o que a pessoa perguntou, que é me explica juros composto. Gente, juros composto é a mágica, é o que nos faz ficar milionários. O que faz qualquer pessoa ficar milionária. E acredite, quando eu digo qualquer pessoa pode ser um milionário. Às vezes demora um pouco mais de tempo, às vezes um pouco menos. Isso depende de você também. Mas qualquer pessoa pode. Então vamos lá, que hoje a gente vai aprender juros compostos na prática. Vocês estão vendo a tela aqui do meu computador? Isso daqui vai ser a planilha que eu vou usar. Eu já coloquei um pouco de informação aqui para não ficar digitando e a gente não perder tempo com isso. Mas vamos lá, vamos falar de conceitos primeiro. Renda passiva mensal desejada. O que é renda passiva? Uma renda que ela vem sem esforço ou com pouco esforço. Por exemplo, comprei um apartamento e o aluguel desse apartamento é a minha renda passiva. Pronto. Comprei o apartamento, não faço nada, a renda entra. Seria isso. Então, qual a minha renda passiva mensal desejada? E aí a gente vai dizer lá que vamos começar sem ambição, R$ 1.000. E aqui, gente, reais ou dólares, a mesma coisa, a mesma conta. A única questão que, quando a gente fala do retorno em dólares, a gente está falando do investimento em dólares. Se a gente falar do retorno em reais, a gente está falando do investimento em reais, ok? Renda mensal atual. Então, vamos lá dizer que a gente ganha hoje 5 mil. Ai, Patrícia, é muito. Não é todo mundo que ganha isso. Não é. Então, altera ali, fica a seu critério. Vamos colocar 5 mil para a gente, né, ter uma noção. Depois a gente vai alterando e vai brincando com os valores. Ótimo. Quanto que você guarda por mês? Tem um outro vídeo, ó. Tem um vídeo sobre renda passiva no meu Instagram e tem um vídeo sobre fases da nossa vida financeira. Vai assistir os dois, porque vai contribuir muito para você entender alguns conceitos aqui, para que a gente não precisa ficar falando ou revisitando um detalhe, tá bom? Então vamos lá. Economia atual. O correto é 20%. Né? A gente está falando de 20%. Aqui, coloquei errado. Gente, no ao vivo é assim mesmo. Por quê? Porque aqui é vírgula, não ponto. Por isso que não funcionou. Então, 20% da nossa renda seria o ideal. O ideal, assim, né? O mínimo para que a gente invista por mês. Então, vamos dizer que eu ganho 5 mil, eu invisto 20%. Então, a minha economia mensal é R$ 1.000 ou $1.000, tá bom? Então, vamos lá. Rendimento da renda passiva. Primeiro, vamos lá para o rendimento da renda passiva, velho. Vamos aqui na sequência mesmo. Vamos pular, não. Vamos lá, que aqui eu quero que vocês entendam um conceito que vai ser importante. Renda passiva, ela vai acontecer lá no futuro. Então, se eu falar só de retorno do investimento, o que vai acontecer? Parte desse retorno vai ser engolido pela inflação. Então, por isso, quando a gente fala de rendimento da renda passiva, a gente quer falar de um retorno líquido, ou seja, descontando a inflação. Então, se eu falar que, na média, o rendimento que a gente tem anual no Brasil, ou até aqui em um bom investimento, né? Um bom investimento conosco, ele retorna ali por volta de 10% ao ano. Eu desconto a inflação por volta de 6%, então eu estou falando que no Brasil, 4%, e já esqueci de novo que tem que ser vírgula, o meu Google está em português, então tem que ser vírgula. 4% ao ano. A gente vai fazer ao ano para ficar simples, tá?
para a gente discutir conceitos hoje. Eu quero que você entenda conceitos, tá bom? E aí eu tô falando que o meu retorno das aplicações é os 10%. De novo, olha lá, eu esqueço. Que tá vírgula. É os 10%. Então, retorna 10%, desconto 6% da inflação média. O meu rendimento líquido da renda passiva é 4%. Aqui no Canadá, eu posso considerar esse número um pouco maior, porque na média histórica, eu não estou falando de uma inflação de 6% ao ano. Então, aqui eu posso considerar uma inflação de 2% ao ano, então eu ainda continuo com o retorno da renda passiva por volta de 8%, ou para ser mais conservador, 7%. Tá bom? Então, Brasil, 4%, Canadá, em média, 7% por causa da inflação. O que não é verdade nos últimos anos, tá? Então, assim, a gente não sabe como que vai ficar as coisas, mas esse aumento brusco, ele veio aí por dezenas de coisas e a gente acredita que não vai manter assim, né, por muito tempo. Então, mas vamos trabalhar com 4 para a gente ser conservador aqui na nossa planilha. E aí a gente vai lá e vamos dividir a Ctrl V. E colou o formato? Peraí. Não colou, gente. Não colou. Vamos no ao vivo. Então, vamos lá calcular o nosso goal, o nosso objetivo. Vamos calcular aqui mesmo, porque não deu certo. Então, o que a gente vai ver? A nossa economia mensal, vezes 12. Por que 12, Patrícia? Porque são 12 meses, né? A gente vai falar tudo em anos aqui. Dividido pelo rendimento da renda passiva. E aí, saiu 300 mil. O que é esse 300 mil? Esse 300 mil é o valor que, se eu tiver investido, ele vai me retornar os 1.000, que é a renda passiva mensal desejada. Entendemos aqui todos os conceitos? Entendemos? Ok. Então, agora a gente vem aqui para o lado saving. O que é o nosso saving? O nosso saving, gente, é a nossa economia atual, que é R$1.000 ou $1.000, vezes 12. Por que 12, Patrícia? Anual, 12 meses. Então, quanto que, nesse exemplo nosso, a gente economiza por ano? 12 mil, nesse exemplo. O que é o nosso ending amount? Eu coloquei em inglês aqui, gente, mas que é o nosso valor final. O que é o valor final? O nosso investimento mais o rendimento. E aqui que entra os juros compostos. Então, o que a gente vai fazer? É o nosso inicial, formulinha, ó. O nosso savings de 2023, vamos dizer que a gente começou desde o início do ano, mais o rendimento dele. Então, qual que é o rendimento dele? Aqui, ó, 10%. Rendimento das nossas aplicações, 10%. A gente vai fixar a coluna, ou seja, esses cifrões, eles servem para fixar a coluna, porque a hora que eu puxar, eu quero que ele continue olhando ali. E aí, a gente investiu 12, chegou no final do ano, quanto que a gente tem? 13.200. Aqui, a gente tem um probleminha conceitual, mas que, né, a gente vai ignorar esse problema conceitual da planilha, porque eu quero que seja algo simples. Porque aqui, a gente está considerando como se a gente tivesse pego 12 mil e investido em janeiro, e aí nós temos o rendimento do ano inteiro. E não é isso, né? A gente sabe que foi colocado 1.000 por mês, então, por volta, né, da média ali, daria mais ou menos os 1.200, mas não é realidade,
né? Porque a gente entende que não foi colocado tudo de uma vez, mas a diferença não é tão grande, tá bom? E vamos lá. E aí a nossa renda passiva é o nosso saving, vezes o nosso rendimento das aplicações. E aí a gente vem aqui, fixa de novo, porque lembra que eu vou puxar pelos anos ali para baixo, então eu preciso fixar as minhas colunas. E esse daqui é a nossa renda passiva mensal. Então, o que a gente vai fazer? Dividir por 12. Então, a gente sabe que nesse exemplo, a gente recebeu 100 ali por mês, né? Não, perdão. A nossa renda passiva não é o nosso 10%, né? É o nosso 4%. Então, vamos trocar aqui. Na verdade, é 7. Eu vi que esse número tá muito grande. Pronto. Agora tá certo. Vamos lá? Saving. No ano de 2024, o que aconteceu? Então, agora, a gente presta atenção que é agora que começa a mágica dos juros compostos, tá bom? Agora é a mágica. Eu tenho 12 meses investindo o nosso R$1.000 aqui, a nossa economia, ou o nosso $1.000. Vou fixar de novo. Fixei. Mais o meu amount aqui, que eu terminei o ano passado. Então, mais os meus 13 mil. Então, hoje, quanto que eu teria? Hoje não, 2024. Eu tenho o capital investido, mais os juros, mais o que eu investi em 2024. Vocês entenderam? E aí, a gente vem aqui e vamos puxar aqui. Ou seja, vamos recapitular aqui o conceito. Porque, gente, vocês copiam, depois vocês fazem a planilha de vocês, tá? Vocês vão conseguir entender. Eu quero que vocês entendam e pratiquem na vida de vocês, tá bom? Aqui, o que é essa coluna? Coluna, não. Como que chama isso, gente? Esqueci. Esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui, ele é o nosso valor investido mais os juros ou o rendimento daquele ano. Então, ou seja, os 12 mil, eu esqueço que esse computador, ele é touch, é chique, a pessoa não acostumou. Então, são 3.200 mais os 12 mil investidos em 2024, vezes o rendimento. Entendeu? Os 10% aqui. Aqui, ó, os 10% aqui. E aí, vamos lá. Para a gente ver qual que foi a nossa renda passiva no segundo ano. Ó, olha lá. E a nossa renda mensal. E aqui começa a vir os juros compostos. E vamos lá, porque agora que é o trick. Agora eu quero responder aquela pessoa que me perguntou sobre juros compostos. 480 mais 480 dá quanto? 960. Certo? 960. Quanto que rendeu o segundo ano? 1.008. Então, vamos fazer uma conta aqui, ó. 1.008 menos 960. De um ano para o outro, a gente tem R$48 ou dólares, depende da moeda que você está usando, o conceito é o mesmo, de juros compostos. Isso daqui, gente, é juros composto. Quando a gente fala assim, faz o dinheiro trabalhar para você, é esse conceito aqui. Entendeu? Isso é o juros composto. Os juros é 480 por mês. Todo mês, 480. 10% vezes 12 mil, né? Mas, por que não é só 480? Porque ele
os juros, esses 480 aqui iniciais, tá tendo rendimento sobre ele. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos lá. Coisa idiota, né? Mas vamos lá, só para vocês entenderem. Os 48, que eu falei que é juros composto, e dividir pelos 480, que é o rendimento do primeiro ano, quanto que eu tenho? Olha a mágica, gente. 10%. Por quê? Porque rendeu em cima dos juros que eu ganhei no primeiro ano. Os 10% é o quê? Aqui, ó, é o rendimento da minha aplicação. Então, rendeu 10% em cima do meu valor aplicado e 10% em cima do meu rendimento do primeiro ano. Agora, vamos lá fazer a mágica, gente? O que eu fiz aqui que criou uma linha? Aí, vamos excluir aqui. Gente, não tem edição os meus vídeos, não. Então, tudo isso vai ficar para vocês, tá? É bom que aí vocês têm tempo de editar. Agora vamos fazer a mágica? Tananana. E aqui, ó, é por isso que eu falei para vocês que eu ia fixar as colunas, entendeu? Porque aí eu posso puxar, eu não preciso ficar fazendo aquela continha de todas as vezes, tá bom? Eu vou puxar aqui mais, porque eu sei que a gente já bateu a meta. Mas o que a gente faz quando a gente bate meta? A gente dobra a meta. Então, eu quero... Aqui, é esse ponto que eu quero mesmo. Então, a gente... Como que eu tiro minha carinha daqui? Eu consigo, gente. Olha que maravilha. Eu tô aprendendo, é a primeira vez que eu uso essa ferramenta, tá? Maravilha. E olha, eu devia ter tentado isso antes, porque o que eu faço? Posso colocar ele aqui, ó, na minha frente. E aí eu olho para mim, né? Não para a planilha. E vocês olham para mim. Viu? Tatica. E aí, vamos lá, vamos voltar. Qual que era o nosso objetivo? Nosso objetivo inicial, $1.000 ou R$1.000 de renda passiva. Quando que a gente vai adquirir esses R$1.000 ou $1.000 de renda passiva? Vamos lá ver? Em 2036. 2036. Em 2036, nós já atingimos o nosso objetivo de $1.000. E aí, tá aqui o segredo, gente. A gente tá falando o quê? 13 anos. 13 anos investindo R$1.000 todo o mês. Todo mês. Só que se eu pegar 13 anos, lembra, ó, vamos lá fazer mais uma conta aqui para vocês entenderem os juros composto, a mágica que ele faz. Se eu pegar 13 vezes, quanto que era o rendimento de 12.000? 480, lembra? Tá lá em cima. Quanto que era para ter rendido? 6.240. Entendeu? Esse era para ser o rendimento de juros simples, 6.240. Patrícia, que conta que você fez? Eu fiz o rendimento anual de 12.000, 10% de 12.000, vezes 13 anos, que foi o período que a gente levou para atingir a nossa renda passiva de mais de 1.000, porque deu 1.119. Agora, vamos lá. Quanto que a gente investiu? A gente tem 13 anos vezes 12 meses, 13 anos vezes 12 meses. Entenderam essa conta? Vezes o nosso aporte. Quando a gente fala de aporte, é o dinheiro que a gente investe mensal. Os nossos R$1.000. Então, dinheiro meu, do meu bolso, saiu R$156 mil ou $1.000. Só depende da moeda que você está investindo. A matemática é a mesma. Só que quanto que eu tenho? Quanto que eu tenho aqui? Vamos lá ver? Eu tenho, nesse ano aqui de 2036, R$369 mil ou dólares investido. Patrícia, de onde que veio esse número? Dos juros composto! Você entendeu agora? Ele faz mágica, gente. Porque aí, vamos lá, ó. Se fosse juros simples, eu ia ter o capital aportado nesses 13 anos,
mais o meu rendimento de 13 anos. 13 vezes 480. Então, eu teria aqui 162 mil com juros simples. Mas como eu tenho juros compostos, como a gente faz a mágica dos juros compostos, eu tenho 369. Então, qual que é o resultado dos juros composto aqui para você? 369 menos o 156. O juros composto em 13 anos te deu de presente 213 mil reais. Você entendeu o que é juros composto? Que bom! Se não entendeu, bota a pergunta que a gente esclarece. Se entendeu, ótimo, porque a gente vai passar agora para o problema número 2. E o imposto? Vai ter que assistir para entender. Beijo no coração, gente. Um ótimo dia. Eu espero que tenha sido claro esse vídeo. E bota as dúvidas aí embaixo.